Livro um da trilogia do Círculo. A Cruz de Morgan. Autora Nora Roberts. Editora Beltran Brasil. Prefácio. Foi a chuva que o fez pensar na história. Seu açoite sacudia as vidraças, assaltava os telhados e soprava seu hálito gelado por baixo das portas. A umidade fazia seus ossos doerem, mesmo estando de frente ao fogo. A idade lhe pesava, impiedosa, nas noites compridas e molhadas do outono, e ele sabia que lhe pesaria ainda mais no inverno sombrio que se aproximava. As crianças estavam reunidas, aconchegadas no chão, espremidas duas a duas, três a três nas poltronas. Tinham o rostinho virado para ele, cheio de expectativa, pois ele lhes prometera uma história para espantar o tédio de um dia tempestuoso. Não fora intenção sua contar-lhes aquela história, não ainda, pois algumas crianças eram muito pequenas e elas estavam longe de ser, e ela estava longe de ser leve, mas a chuva lhe sussurrava aos ouvidos, sibilando as palavras que ele ainda estava por proferir. Até mesmo um contador de histórias, talvez principalmente um contador de histórias, teria de ouvi-la. Conheçam a história, começou ele, e várias crianças se remexeram ansiosas. Uma que fala de coragem e covardia, de sangue e de morte, e de vida, de amor e de perda. Tem monstro? Perguntou uma das crianças mais novinhas, os olhos azuis arregalados por conta de uma alegre apreensão. Sempre tem monstros, respondeu o velho, assim como sempre tem homens que se unirão a eles e homens que os enfrentarão. E mulheres, gritou uma das meninas mais velhas, fazendo-o sorrir. E mulheres, corajosas e leais, ardilosas e letais. Conheci os dois tipos na minha época. Agora, a história que vou contar aconteceu num passado muito remoto. Tem vários começos, mas apenas um final. Ao sibilar do vento, o velho pegou sua xícara de chá para molhar a garganta. O fogo estalou e lançou luminosidade sobre seu rosto, um jorro de luz que se assemelhou a sangue dourado. Este é um dos começos. Nos últimos dias de verão, com relâmpagos riscando de azul o céu enegrecido, o feiticeiro parou no alto de um rochedo e olhou para o mar revolto. Capítulo 1. Eire, região de Chiari, 1128. Uma tempestade irrompia dentro dele, tão negra e violenta quanto a que avançava ameaçadora pelo mar. Ela corria violentamente por suas veias, assim como ao ar livre, combatendo por dentro e por fora, enquanto ele permanecia de pé na rocha, tornada escorregadia pela chuva. O nome de sua tempestade interior era luto. Era o luto que faiscava em seus olhos tão bravios e azuis quanto os riscos que os relâmpagos deixavam no céu, e a intensidade de seu sofrimento jorrava da ponta de seus dedos, raios vermelhos e dentados que fendiam um ar com trovoadas que ecoavam como 1000 tiros de canhão. Ele empunhou alto seu bastão e gritou palavras mágicas. Os raios vermelhos de sua ira e o azul gélido da tempestade se chocaram no céu, numa batalha que levaria aqueles que, porventura, estivessem assistindo a saírem correndo para suas casas e grutas e trancarem portas e janelas. Reunirem as crianças em torno de si para se abraçarem, trêmulos de medo, enquanto rezavam para os deuses de sua crença. E em suas fortalezas até mesmo as fadas tremeram. O rochedo ecoou, a água do mar tornou-se negra como a boca do inferno, e ainda assim ele sentiu ódio, ainda assim sofreu. A chuva que jorrava do céu ferido caía rubra como sangue, e chiava, incandescendo em contato com a terra, com o mar, fazendo o ar exalar sua fervura. Para sempre aquela noite seria conhecida como a Noite dos Lamentos. E aqueles que ousaram falar dela falavam do feiticeiro que ficou de pé no alto do penhasco, com a chuva de sangue encharcando seu manto e descendo por seu rosto magro, como lágrimas da morte, enquanto ousava provocar tanto o céu quanto o inferno. Seu nome era Hoyt.
e sua família, os Maxianoite, que todos diziam descender de Morrigan, deus e rainha das fadas, seu poder era vasto, mas ainda imaturo, uma vez que ele mesmo era jovem e imaturo. Ele o utilizava agora com um fervor que não deixava espaço para a cautela, para o dever e para a luz. Tudo o que tinha era a espada e o bastão, e o que intimava naquela terrível tempestade era a morte. Enquanto o vento sibilava, Reut virou, dando as costas para o mar revolto. O que chamara estava ali de pé, sob uma elevação. Ela, pois fora mulher um dia, lhe sorriu. Era de uma beleza extraordinária e fria como o inverno. Seus olhos eram de um azul suave, seus lábios rosados como pétalas de rosa, sua pele branca como leite. Quando falou, sua voz soou como música, uma ninfa que já havia atraído inúmeros homens para a perdição. És um tolo por me procurar. Estás impaciente por meu beijo, Mexianoite? Foste tu que mataste meu irmão? A morte é... Alheia à chuva, ela baixou o capuz. Complexa. És jovem demais para entender sua glória. O que dei a ele foi uma dádiva, preciosa e poderosa. Tu o mandaste ao inferno. Oh, moveu repetidamente a mão. Um preço tão pequeno pela eternidade. O mundo é dele agora e poderá ter o que quiser. Também saberá mais do que tu. Um dia poderás chegar a sonhar. Ele é meu agora, mais do que um dia foi teu. Demônio, há sangue dele em tuas mãos, e em nome da deusa eu irei te destruir. Ela riu alegremente, como uma criança a quem se oferece um mimo especial. Em minhas mãos, em minha garganta, assim como o meu sangue está nele também. Ele é meu agora, um filho da noite e das trevas. Também tentarás destruir teu próprio irmão? Teu irmão gêmeo? A neblina baixa entrou em ebulição até ficar negra e esvoaçar feito seda quando ela a atravessou. Sinto o cheiro do teu poder, da tua dor e do teu encantamento. Aqui, agora onde estamos, eu te ofereço a minha dádiva. Farei de ti, mais uma vez, gêmeo do teu irmão, Roit dos Macchois, e te darei a morte, que é a vida eterna. Roit abaixou o bastão e a encarou através da cortina de chuva. Diga-me o teu nome. Ela deslizou por cima da neblina, seu manto vermelho esvoaçando para trás. Ele viu a saliência pálida de seus seios sobressaindo, roliços e tentadores, acima do decote de renda apertado de seu vestido. Sentiu uma excitação aterradora, mesmo quando sentiu o cheiro repugnante do seu poder. Tenho tantos, rebateu ela, tocando-lhe o braço apenas com a ponta do dedo. Como havia chegado tão perto? Vais querer dizer o meu nome quando nos unirmos? Para experimentá-lo nos lábios enquanto eu te experimento? A garganta dele estava acesa, queimando. Os olhos dela, azuis e meigos, o estavam atraindo-o para afogá-lo. Vou. Quero saber o que meu irmão sabe. Ela riu mais uma vez, porém agora havia certa rouquidão em sua risada, o apetite típico de um animal, e aqueles olhos azuis meigos começaram a ficar em brasas. Estás com inveja? Roçou os lábios nos dele, e eles estavam frios, gelados, ainda assim muito tentadores. O coração de Reut começou a bater forte e rápido dentro do peito. Quero ver o que meu irmão vê. Ela pousou as mãos sobre aqueles seios alvos e adoráveis e nada palpitou sobre eles. Diga-me o teu nome. Ela sorriu e o branco de seus caninos reluziu, em contraste com a noite aterrorizante. É Lilith quem te recebe, é Lilith que te cria. O poder do teu sangue irá se misturar ao meu, e nós dois juntos iremos dominar este mundo, assim como todos os outros. Ela jogou a cabeça para trás, preparando-se para atacá-lo. Com toda a sua dor, com toda a sua ira, Reut enfiou o bastão em seu coração. O urro proferido por ela ecoou pela noite, sobrepujou a tempestade e se uniu a ela. Não foi humano, tampouco o uivo de um animal. Ali estava o demônio que havia capturado seu irmão, que escondia sua maldade atrás de uma beleza fria, que sangrava.
Ele viu o fluxo de sangue jorrar da ferida, sem um só batimento cardíaco. Ela retrocedeu aos giros pelo ar, urrando ao mesmo tempo em que os relâmpagos rasgavam os céus. As palavras que Hoyt queria dizer perderam-se diante do horror que sentiu enquanto ela se contorcia no alto, o sangue caindo e evaporando, transformando-se numa névoa imunda. Como ousas? Vociferou, tomada de afronta e de dor. Tiveste a coragem de usar tua magia medíocre e desprezível contra mim? Estou há 1000 anos vagando por este mundo. Ela passou a mão pela ferida e depois a agitou ensanguentada no ar. Quando o sangue respingou no braço de Hoyt, as gotas cortaram como lâminas. Lilith, estás expulsa. Estás banida deste lugar pelo meu sangue. Ele puxou uma adaga debaixo do manto e cortou a palma da mão. Pelo poder dos deuses que corre nele, pelo poder a mim conferido por nascimento, eu te mando de volta para... O que o atacou pareceu vir voando, acertando-o com ferocidade de ira. Emaranhados, eles caíram do rochedo, aterrissando na saliência dentada logo abaixo. Em meio às ondas de dor e pânico, ele viu o rosto da criatura, que tanto se assemelhava ao seu. O rosto que uma vez pertencera ao seu irmão. Hoyt sentiu o cheiro da morte nele, o cheiro do sangue, e viu aqueles olhos vermelhos, o animal no qual seu irmão havia se transformado. Ainda assim, uma pequena chama de esperança ardeu em seu coração. Cian, ajude-me a detê-lo. A detê-la, nós ainda temos uma chance. Está sentindo como estou forte? Cian fechou a mão em torno do pescoço do irmão e apertou. Isso é só o começo. Tenho a eternidade agora. Inclinou-se e lambeu o sangue do rosto de Hoyt, praticamente por diversão. Ela te quer para ela, mas estou com fome, muita fome, e o sangue que corre em tuas veias é meu, afinal de contas. Quando exibiu os caninos e apertou contra o pescoço do irmão, Hoyt enfiou-lhe a adaga no peito. Com um urro, Cian recuou. Choque e dor tomaram conta de seu rosto. Mesmo enquanto apertava o ferimento, ele caiu. Por um momento, Hoyt julgou ter visto o irmão, seu irmão de verdade. Em seguida, nada mais havia senão o clamor da tempestade e o açoite da chuva. Arrastou-se e começou a subir o rochedo, agarrando-se às pedras. As mãos, escorregadias por causa do sangue, do suor e da chuva, tateavam em busca de qualquer apoio. Os relâmpagos iluminavam seu rosto, contraído de dor, à medida que ele ia avançando centímetros rocha acima, cortando os dedos nas arestas. Seu pescoço, onde os caninos haviam roçado, ardiam como uma marca feita a fogo. Com o peito chiando de tão ofegante, agarrou-se à beira do rochedo. Se Lilith o estivesse esperando, ele estaria morto. Seu poder enfraquecera com a exaustão, diminuíra com a devastação causada pelo choque e pelo sofrimento. Tudo o que tinha consigo era a sua adaga, ainda suja com o sangue do irmão. Mas quando chegou ao alto, quando virou-se, com a chuva gelada lhe encharcando o rosto, viu que estava sozinho. Talvez aquilo tivesse sido o suficiente. Talvez tivesse mandado o demônio de volta para o inferno, da mesma forma como certamente enviara o próprio irmão para lá. Sangue do seu sangue, rolando o corpo, pôs-se de 4, seriamente abatido. A magia cobrava um preço muito alto. Ele engatinhou até onde estava seu bastão e o usou como suporte para se levantar. Com o peito chiando, afastou-se cambaleante da beira do rochedo, tomando um caminho que teria reconhecido mesmo se fosse cego. A tempestade perdera a força, da mesma forma que ele, não passando agora de uma chuva ininterrupta. Sentiu o cheiro da própria casa, de sua égua e de feno, das ervas que usara como proteção, da fumaça do fogo que deixara queimando lentamente na lareira. Mas não sentira qualquer alegria nisso, qualquer triunfo. À medida que ia mancando na direção da casa, seu peito chiava, sibilações de dor que se perdiam em meio ao rumor crescente do vento. Sabia que, se a criatura que capturara seu irmão atacasse agora, ele estaria perdido. Cada sombra, cada silhueta, lançada pelas árvores agitadas pela tempestade, podia representar sua morte. Pior do que isso, o medo percorreu sua pele com um toque de gelo, a tal ponto que ele usou o que lhe restava de forças para entoar feitiços, que mais pareciam orações a quem ou que pudesse ouvi-lo. A égua agitou-se na cocheira.
bufando ao farejar sua presença, mas Reut seguiu cambaleante para a pequena casa, arrastando-se até a porta, atravessando-a. Lá dentro havia calor e a vibração dos feitiços que ele proferia antes de seguir para o despenhadeiro. Trancou a porta, deixando marcas tanto de seu sangue quanto do seu irmão na madeira. Será que isso a manteria longe? Perguntou-se. Se o que a tradição dizia fosse verdade, ela não poderia entrar sem ser convidada. Tudo o que podia fazer era ter fé na tradição e na magia protetora que rodeava sua casa. Deixou a capa molhada cair e formar uma pilha encharcada e pesada no chão. Precisando esforçar-se para não unir-se a ela, prepararia poções cicatrizantes, energizantes e passaria a noite acordado, cuidando do fogo, aguardando o amanhecer. Fizera tudo o que estava ao seu alcance pelos pais, pelas irmãs e sua família. Precisava acreditar que havia sido o suficiente. Cian estava morto e o que voltara com seu rosto fora destruído. Ele não iria, não poderia fazer mal a eles agora, mas a criatura que o transformara, ela sim poderia. Encontraria uma forma mais poderosa de protegê-lo e caçaria o demônio de novo. Sua vida, jurou agora, seria dedicada à sua destruição. Suas mãos, de dedos longos e palma larga, estavam trêmulas enquanto escolhia garrafas e panelas. Seus olhos azul escuro estavam vitrificados de dor. Dor que sentia no corpo, no coração. A culpa pesava sobre ele como uma mortalha de chumbo, e tais demônios se agitavam dentro dele. Não havia salvado o próprio irmão. Em vez disso, o amaldiçoara e destruíra, banindo-o para longe e para sempre. Como conquistar a vitória tão terrível? Cian sempre fora fisicamente superior a ele, e aquilo em que se transformara fora aterrorizantemente poderoso. Enfim, sua magia havia destruído o que ele uma vez amara, aquela metade sua, viva e impulsiva, quando ele mesmo era quase sempre inerte e acomodado, mais interessado nos estudos e nas próprias habilidades do que na vida em sociedade. Cian fora o que participava de jogos e ia às tavernas, o que conquistara as mulheres e era bom nos esportes. Seu amor pela vida, murmurou Reut enquanto trabalhava, foi seu amor pela vida que o matou. Eu simplesmente destruí aquilo que o mantinha prisioneiro no corpo de uma besta. Precisava acreditar nisso. A dor irradiou por suas costelas. Quando se despiu da túnica, os hematomas já estavam se espalhando, gradualmente escurecendo sua pele da mesma forma que o sofrimento e a culpa escureciam seu coração. Estava na hora de agir, disse a si mesmo, ao aplicar o unguento. Atrapalhou-se consideravelmente e praguejou raivosamente quando passou as ataduras pelas costelas. Sabia que 2 delas estavam quebradas, assim como sabia que o trajeto de volta à casa dos pais na manhã seguinte seria um ato de puro sofrimento. Tomou uma poção e mancou até o fogo. Adicionou um torrão de turfa seca para atiçar as chamas. Sobre elas, preparou chá. Em seguida, enrolou-se num cobertor e ali ficou para beber para refletir. Nascera com um dom, e desde tenra idade procurara honrá-lo, com moderação e minúcia. Estudara, quase sempre sozinho, praticando sua arte, aprendendo o seu escopo. Cian recebera menos poderes, mas, lembrou-se, jamais os praticara com o mesmo zelo, nem os estudara com a mesma seriedade. Além do mais, brincara com a mágica, divertindo-se com ela, divertindo os outros, e algumas vezes o persuadir a fazer o mesmo. Vencera suas resistências até que os dois fizessem algumas tolices juntos. Certa vez, eles transformaram o menino que empurrara a irmãzinha deles na lama em um asno zurrante e de orelhas bem compridas. Como Cian rira! Para Reut, isso lhe custara 3 dias de trabalho, suor e desespero tentando desfazer o encanto, enquanto o irmão não dera a mínima importância. Ele já nasceu asno mesmo, apenas demos a ele sua forma legítima. A partir do dia em que completaram 12 anos, Cian se interessou mais por espadas do que por feitiços. Felizmente, pensou Reut, enquanto tomava o chá amargo. Pois na mesma proporção o irmão fora irresponsável com a mágica, fora mágico com a espada.
Mas no final das contas a espada não o salvara, tampouco a magia. Recostou-se, tremendo até os ossos, apesar da turfa que queimava lentamente na lareira. Podia ouvir o que ainda restava da tempestade silvando baixinho, caindo sobre seu telhado, espalhando seu lamento pela floresta que rodeava a casa. Nada mais além disso, nenhum animal, nenhuma ameaça. Então ficou sozinho com suas lembranças e remorsos. Deveria ter ido à aldeia com o irmão naquela noite, mas estava trabalhando e não queria tomar cerveja, nem sentir o cheiro ou os sons da taberna e das pessoas. Não queria uma mulher, e Sian jamais deixara de querer uma. Mas, se tivesse ido, se tivesse deixado o trabalho de lado por uma única noite, o irmão estaria vivo. Com certeza, o demônio não poderia ter vencido os dois juntos. Com certeza, seu poder lhe teria permitido discernir o que era aquela criatura, apesar de sua beleza e de sua sedução. Sian jamais teria saído com ela se Hoyt estivesse ao seu lado, e a mãe deles não estaria sofrendo. A cova nunca teria sido aberta, e em nome dos deuses, a criatura ali enterrada nunca teria se levantado. Se os seus poderes pudessem fazer retroceder o tempo, Hoyt abriria a mão deles, renunciaria a eles para reviver aquela noite, aquele momento único em que optara pelo trabalho e não pela companhia do irmão. De que me servem tais poderes? De que me servem agora? Receber o dom da magia e não ser capaz de usá-lo para salvar o que eu mais tinha de importante? Malditos sejam todos! Ele atirou a caneca pela sala. Malditos sejam todos, deuses e fadas! Sian era a nossa luz e vós o banirdes para as trevas. Durante toda a sua vida, Hoyt fizera o que tinha que ser feito, o que fora esperado dele, virar as costas para centenas de pequenos prazeres para se dedicar à sua arte. Agora, aqueles que lhe haviam concedido tal dom, tal poder, simplesmente davam-lhe as costas enquanto seu próprio irmão era capturado? E não em batalha, tampouco pela espada afiada da magia, mas por meio de uma maldade além da imaginação, e este era o seu pagamento, sua recompensa por tudo o que fizera? Balançou a mão na direção do fogo, e as chamas trepidaram e estalaram na lareira. Ele levou os braços para o céu, e a tempestade dobrou de vigor, fazendo o vento uivar como uma mulher torturada. A casa estremeceu sob seu jugo, e as peles esticadas na frente das janelas se partiram. Rajadas geladas de vento sopraram para dentro da sala, derrubando garrafas, agitando as páginas de seus livros, e nelas ele ouviu a risada rouca das trevas. Nem uma única vez sequer em toda a vida se desviara de seu propósito, nenhuma vez usara seu dom para o mal ou falara em magia negra. Talvez agora, pensou, encontrasse as respostas ali. Encontraria seu irmão mais uma vez, lutaria contra o demônio, o mal contra o mal. Pôs-se de pé, ignorando o protesto das costelas que doíam, virou-se de frente para a cama e estendeu repentinamente as mãos para a arca que havia trancado por meio de magia. Quando a arca se abriu, aproximou-se dela a passos largos e pegou o livro que ali guardava anos atrás. Nele havia feitiços, magias perigosas e magia negra. Feitiços que usavam sangue humano, sofrimento humano, feitiços de vingança e ganância, que se remetiam a um poder que ignorava todos os juramentos, todos os votos. O livro ficou pesado e quente em contato com sua mão, e ele sentiu sua sedução, como dedos que se dobrassem e lhe acariciassem a alma. Tenha tudo, tenha o que quiser. Por acaso não somos mais do que os outros? Deuses vivos que tomam para si tudo o que é desejado? Temos esse direito, estamos acima da lei e da razão. Hoyt ficou com um fôlego curto, pois sabia o que poderia ter se cedesse à tentação, se tomasse nas mãos o que prometera jamais tocar. Riqueza indescritível, mulheres, poderes indivisíveis, vida eterna, vingança. Tinha apenas que recitar as palavras, execrar a magia branca e embaraçar a negra. Cobras pegajosos de suor serpentearam por suas costas, quando ele ouviu o sussurro de 1000 vozes de eras atrás. Pegue, pegue, pegue. Sua visão tremulou, e ele viu o irmão
da forma como o encontraram na lama, no acostamento da estrada, o sangue empoçado na ferida aberta em seu pescoço, e mais sangue tingindo seus lábios. Estava pálido, pensou Hoyt arrasado, e mais pálido estava seu rosto em contraste com aquele sangue vermelho e fresco. Então os olhos de Cian, brilhantes e azuis, se abriram. Estavam tomados de dor, de terror, e suplicaram ao se encontrar com os de Hoyt. Salve-me, só tu podes me salvar. Não é a morte que estou condenado. Isto é pior que o inferno, pior que o tormento. Traga-me de volta. Por uma única vez, não pense no custo. Tu me deixarás arder por toda a eternidade? Pelo teu próprio sangue, Hoyt. Ajude-me. Hoyt tremeu. Não por causa do frio que soprava pelos ombros nas peles que encobriam as janelas, nem por causa da umidade que pairava no ar, mas por conta da situação crítica em que se encontrava. Eu daria a minha vida pela tua. Juro por tudo que sou, por tudo que fomos, eu tomaria para mim o teu destino, Cian, se esta escolha me tivesse sido apresentada. Mas não posso fazer isso, nem mesmo por ti. A visão sobre a cama irrompeu em chamas e seus gritos não eram mais humanos. Com um rudidor, Hoyt devolveu o livro à arca. Usou o que lhe restava de magia para trancá-la, antes de deixar-se cair no chão. Ali, encolheu-se como uma criança, a quem nada poderia reconfortar. Talvez tenha dormido, talvez tenha sonhado, mas quando voltou a si, a tempestade havia passado. A luz entrava no quarto e aumentava em claridade forte, radiante e branca, a ponto de lhe ofuscar as vistas. Ele piscou e gemeu, diante do protesto das costelas, quando tentou se sentar. Havia rastros cor-de-rosa e dourados tingindo a luz branca, e calor irradiando dela. Sentiu o cheiro de terra fértil e adubada, e da fumaça do fogo turfado que ainda queimava na lareira. Viu a silhueta dela, uma mulher, e pressentiu uma beleza surpreendente. Não era nenhum demônio à procura de sangue. Rangendo os dentes, ele se pôs de joelhos. Embora ainda houvesse sofrimento e raiva em sua voz, abaixou a cabeça. Minha senhora, minha rainha, minha criança. A luz parecia sair dela. Seus cabelos tinham um vermelho fogo de uma guerreira e lhe caíam sobre os ombros em ondas sedosas. Seus olhos eram verdes como o musgo da floresta e pareciam suaves agora, como que poderia ser entendido como piedade. Usava mantos brancos com fios dourados, como era direito seu por distinção. Embora fosse a deusa da guerra, não usava armadura nem carregava espada. Chamava-se Morrigan. Lutaste bem. Perdi meu irmão. Perdeste? Ela se aproximou e lhe ofereceu a mão para ele pudesse se levantar. Permaneceste fiel ao teu juramento, apesar da tentação ter sido grande. Talvez eu o tivesse salvado de outro jeito. Não. Ela tocou o rosto de Hoyt e ele sentiu o calor de sua mão. Terias perdido tanto teu irmão quanto a tua vida, eu te garanto. Darias a vida por ele, mas não poderias dar a tua alma, ou a alma de outros. Tens um dom enorme, Hoyt. Mas de que me adianta este dom, se não posso proteger aqueles que são sangue do meu sangue? Os deuses exigem tanto sacrifício assim? Condenar um inocente a tamanho tormento? Não foram os deuses que o condenaram, tampouco era teu dever salvá-lo, mas há sacrifícios a serem feitos, batalhas a serem travadas, sangue inocente ou não a ser derramado. Fostes escolhido para uma tarefa grandiosa. A senhora ainda teria coragem de pedir algo de mim? Sim, muito será solicitado de ti e dos outros. Há uma batalha pela frente, a maior de todas elas, o bem contra o mal. Precisas reunir forças. Não posso, não tenho disposição. Deus do céu, estou cansado. Ele deixou-se cair na borda da cama, a cabeça enterrada nas mãos. Preciso ver minha mãe, preciso dizer a ela que falhei por não salvar o filho dela. Não falhastes. Por teres resistido às trevas, recebeste o encargo de suportar este peso, de usar o dom que recebeste para enfrentar e banir aquilo que é capaz de destruir os mundos. Livrar-te desta autopiedade.
Ele levantou a cabeça diante do tom severo da voz de Morrigan. Até mesmo os deuses devem sofrer, senhora. Matei meu irmão esta noite. Teu irmão foi morto pelo demônio uma semana atrás. O que caiu do penhasco não foi o teu Cian. Sabes disso, mas ele continua. Hoyt levantou-se trêmulo. Ele vive? Não é vida. É uma existência sem respiração, sem alma, sem coração. Essa espécie tem um nome ainda desconhecido neste mundo. Chama-se vampiro. Alimenta-se de sangue, disse ela, aproximando-se dele. Caça os humanos, tira-lhes a vida, ou pior, muito pior, transforma aquele que captura e mata em sua imagem e semelhança. E se propaga, Hoyt, como uma peste. Não tem rosto e precisa esconder-se do sol. É este demônio que precisas combater. Este e os outros que estão se reunindo. Precisas enfrentar esta força em batalha durante o festival de Samhain. E precisas sair vitorioso, ou o mundo que conhecemos e os mundos que ainda tens a conhecer serão destruídos. Como irei encontrá-los? Como lutarei contra eles? Cian é que era o guerreiro. Precisa sair daqui e ir para outro lugar e depois para outro. Algumas pessoas se unirão a ti, outras terás que procurar. A bruxa, o guerreiro, a erudita, aquele de múltiplas formas e o que perdeste. Só mais 5? 6 contra um exército de demônios, minha senhora? Um círculo de 6, tão forte e genuíno quanto o exército de um deus. Quando esse círculo se formar, outros já poderão ter se formado. Vós ireis ensinar e aprender, e sereis maiores do que a soma dos 6. Um mês para se reunirem, um mês para aprenderem, e mais um para se conhecerem. A batalha começa no festival de Samhain, e tu, meu rapaz, és o primeiro que escolhi. A senhora está me pedindo para abandonar a família que já abandonei uma vez, quando aquela criatura que capturou meu irmão poderá ir atrás dela? A criatura que capturou teu irmão lhe dera esta força. Eu a feri, esta criatura, eu infligi dor, e a lembrança deste ato afervesceu por seu corpo como vingança. Feriste sim, e este é apenas mais um passo na direção deste momento e desta batalha. Ela carrega a tua marca agora, e no devido tempo sairá à tua procura. Se eu a caçar agora, se a destruir agora, não podes. No momento ela é mais forte, e tu, meu rapaz, não estás pronto para enfrentá-la. No decorrer do tempo e dos diferentes mundos, a sede dela se tornará insaciável, até o ponto em que somente a destruição de toda a humanidade irá satisfazê-la. Terás tua vingança, Hoyt, disse ela quando ele se levantou. Se a derrotares, viajarás para longe e sofrerás, e eu sofrerei ao saber da tua dor, pois tu me pertences. Por acaso achas que teu destino e tua felicidade nada representam para mim? És meu filho, mesmo também sendo filho de sua mãe. E quanto a minha mãe, senhora? Quanto a meu pai, minhas irmãs e suas famílias? Sem terem a mim para protegê-los, eles poderão ser os primeiros a morrer se esta batalha da qual a senhora fala acontecer. Ela irá acontecer no futuro, mas eles estarão a salvo. Morrigan estendeu as mãos. O amor que sentes por tua família é parte do teu poder, e eu não te pedirei para virar as costas para ela. Não pensarás com clareza se não tiveres certeza de que eles estarão bem. Morrigan jogou a cabeça para trás, levantou os braços, as palmas das mãos para cima. O chão tremeu levemente sob os pés de Hoyt, e quando ele ergueu o olhar, viu estrelas se movendo rapidamente pelo céu noturno. Estes pontos de luz confluíram para as mãos da deusa e ali se transformaram em chamas. O coração de Hoyt bateu com força contra as costelas quebradas quando ela falou, quando seus cabelos afogueados esvoaçaram em volta de seu rosto iluminado. Forjado pelos deuses, pela luz da lua e do sol, símbolo e escuro, simples e real. Em nome da fé, da lealdade, recebas estas dádivas contra o mal. A magia delas sobreviverá ao banho de sangue, teu, meu, de todos em geral. A dor espalhou-se pela palma da mão de Hoyt. Ele viu o sangue brotar dela, assim como na mão de Morrigan, quando o fogo começou a arder. Assim será por todos os tempos, abençoados aqueles que usarem a cruz de Morrigan. O fogo se extinguiu,
e nas mãos da deusa surgiram cruzes de prata reluzentes. Estas cruzes irão protegê-los. Eles deverão usá-las sempre, dia e noite, do nascimento à morte. Assim saberás que estarão a salvo quando os deixar. Se eu fizer o que me pedes, a senhora poupará meu irmão? Tem coragens de barganhar com os deuses? Tenho. Ela sorriu, uma mãe satisfeita com o próprio filho. Fostes escolhido, Hoyt, porque terias coragem de fazer isso. Irás deixar este lugar e reunir aqueles que são necessários. Irás te preparar e treinar. A batalha será travada com a espada e o bastão, com dentes e presas, com sabedoria e traição. Se saíres vitorioso, os mundos entrarão em equilíbrio e terás tudo o que desejares ter. Como luto contra um vampiro? Já falhei contra ela. Estude e aprenda, disse a deusa, e aprenda com um da mesma espécie que ela, um que ela tenha transformado, um que foi teu antes de ela tomá-lo para si. Primeiro deves encontrar teu irmão. Onde? Não apenas onde, mas quando. Olhe para o fogo e veja. Ele percebeu que ambos estavam mais uma vez dentro de sua casa e ele estava de pé em frente à lareira. As chamas ficaram pontiagudas, tornando-se torres. Transformaram-se em uma grande cidade. Havia vozes e sons com os quais eles jamais ouvira. Milhares de pessoas andando apressadas por ruas cobertas por um tipo diferente de pedra. E havia máquinas que corriam junto com elas. Que lugar é esse? Ele mal conseguiu pronunciar as palavras. Que mundo é esse? Chama-se Nova York e existe numa época quase 1000 anos à frente da que estamos agora. O mal ainda anda pelo mundo, Hoyt, assim como a inocência, assim como o bem. Teu irmão agora já andou um bom tempo pelo mundo. Séculos se passaram para ele. É bom te lembrares disso. Ele é um deus agora? Ele é um vampiro. Deverá te ensinar a lutar ao teu lado. Não haverá vitória sem ele. Uma cidade daquele tamanho, pensou Hoyt, construção de prata e pedra mais altas do que qualquer catedral. A guerra será nesse lugar, nessa Nova York? Tu saberás onde, tu saberás como, tu saberás. Deves ir agora, pegue o que precisas, procure tua família e entregue a elas as proteções. Então deverás deixá-la rapidamente ir para o baile dos deuses. Precisará de tua destreza e do meu poder para passar pelo portal. Encontra teu irmão, Hoyt. É chegada a hora. Ele acordou, em frente ao fogo, enrolado num cobertor, mas logo soube que aquilo não fora um sonho. Não com o sangue secando na palma de sua mão e com as cruzes de prata sobre seu colo. Ainda não havia amanhecido, mas ele já embalara os livros e poções, bolos de aveia e mel, e as cruzes preciosas. Arriou a égua, e em seguida, como precaução, lançou outro círculo protetor em torno da casa. Voltaria, prometeu a si mesmo. Encontraria o irmão, e desta vez o salvaria, a qualquer custo. Assim que o sol lançou sua primeira luz, Hoyt começou a longa cavalgada para Enclar e para a casa onde morava sua família. Capítulo 2. Ele viajou para o norte por estradas lameadas por conta da tempestade. Os horrores e encantamentos da noite lhe voltavam à mente enquanto cavalgava curvado na sua égua, a fim de melhor acomodar as costelas doloridas. Jurou que, se vivesse o bastante, praticaria a curandice com mais frequência e dedicação. Passou por campos onde alguns homens trabalhavam e o gado pastava sob a luminosidade amena do sol da manhã, e por lagos que roubavam a luz de suas águas do céu de verão. Contornou florestas onde cachoeiras ressoavam e sombras e musgos constituíam o reino das fadas. Era conhecido ali, e todos levantaram seus gorros quando Hoyt, o feiticeiro, passou. Mas ele não parou para gozar da hospitalidade nas cabanas ou casas. Tampouco buscou conforto nas belas mansões, nas conversas dos monges, em seus mosteiros ou nas torres redondas. Estava sozinho nessa jornada e antes de batalhas e de ordens dos deuses, procuraria sua família. Ofereceria a ela tudo o que pudesse, antes de deixá-la para fazer o que lhe fora designado.
Com o passar dos quilômetros, esforçava-se para endireitar a postura sobre o lombo da égua, sempre que entrava nas aldeias ou passava por algum posto de guarda fronteiriço. Esta dignidade lhe custou tamanho esforço que foi forçado a descansar à margem de um rio, onde a água borbulhava por cima das pedras. Certa vez pensou apreciar a viagem de sua casa à casa de sua família, passando pelos campos e pelas colinas ao longo do mar, sozinho ou na companhia do irmão. Cavalgara por estas mesmas estradas e trilhas, sentira o mesmo sol no rosto, parara para comer e pôr a égua para descansar naquele mesmo local. Mas agora o sol lhe ofuscava a vista e o cheiro da terra e da grama não conseguia mais chegar aos seus sentidos endurecidos. Um suor febril lhe escorria pela pele e sua feição angulosa ficava mais marcada à medida que lutava contra a dor incessante. Embora estivesse sem apetite, comeu parte de um dos bolos de aveia e tomou mais um pouco do remédio que levava. Apesar da infusão e do descanso, suas costelas continuaram a doer, como um dente cariado. Que valor teria ele numa batalha, pensou. Se tivesse que erguer a adaga agora para salvar a própria vida, morreria com as mãos vazias. Vampira, pensou ele. A palavra era adequada, erótica, exótica e de um jeito ou de outro aterrorizante. Quando tivesse tanto tempo quanto energia, tomaria nota do que mais sabia sobre o assunto, embora longe de convencido de que estivesse para salvar este mundo ou qualquer outro de uma invasão demoníaca, era sempre bom reunir conhecimento. Hoyt fechou os olhos por um instante, relaxando-os na tentativa de cessar a dor de cabeça que latejava por trás deles. Uma bruxa, assim lhe dissera Morrigan. Ele não gostava de lidar com bruxas. Elas estavam sempre misturando poções de uma ou outra coisa em seus caldeirões e recitando feitiços. Depois uma erudita, pelo menos esta vez, lhe fosse útil. Será que o guerreiro seria Cian? Esta era sua esperança. O irmão mais uma vez empunhando a espada e o escudo, lutando ao seu lado. Poderia até acreditar que seria capaz de cumprir a missão que lhe fora predestinada caso o irmão estivesse com ele. Aquele de múltiplas formas. Estranho. Uma fada, talvez. E só os deuses sabiam o quanto essas criaturas eram confiáveis. E será que, de uma forma ou de outra, seria esta a linha de frente de batalha pelos mundos? Ele analisou a palma da mão, que havia enfaixado naquela manhã. Seria melhor para todos se isso tivesse sido um sonho. Estou exausto, isso é o que eu estou. E na melhor das hipóteses, sequer me sinto um soldado. Volte. A voz soou como um sussurro alto. Hoyt pôs-se de pé, pegou a adaga. Nada se moveu na floresta, a não ser as asas negras de um corvo que estava empoleirado na sombra, em cima de uma pedra próxima à água. Volte para seus livros e ervas, Hoyt, o feiticeiro. Achas que pode derrotar a rainha dos vampiros? Volte, volte e viva esta tua vida medíocre, e ela irá poupá-lo. Continue, e ela irá se servir de tua carne e beber do teu sangue. E ela teme vir aqui falar-me pessoalmente? Pois deveria temer mesmo, pois irei caçá-la nesta vida e na próxima, se necessário. E na batalha que está por vir, irei arrancar e queimar seu coração. Tu morrerás gritando, e ela fará de ti um escravo por toda a eternidade. Uma importunação, isto é que és. Hoyt modificou a forma com que segurava a adaga. Assim que o corvo levantou o voo, ele a atirou em sua direção. Errou o alvo, mas o raio de fogo que lançou com a mão livre o acertou em cheio. O corvo guinchou, e o que caiu no chão não passou de cinzas. Aborrecido, olhou para a adaga. Passara perto de acertá-lo e o teria feito caso não tivesse tão machucado. Pelo menos Siam lhe ensinaria isso. Mas agora precisava sair em busca daquela criatura odiosa. Antes de fazê-lo, pegou um punhado de sal das bolsas da cela e despejou em cima das cinzas do arauto negro. Em seguida, recolhendo a adaga, montou a égua e rangeu os dentes. Escravo por toda a eternidade, resmungou. Isto é o que nós iremos ver, ouviste? Continuou a cavalgar, cercado por campos verdes,
por colinas ondulantes, perseguidas pela sombra das nuvens, numa luminosidade suave como a do amanhecer. Sabendo que um galope faria suas costelas reclamarem, manteve a égua numa marcha lenta. Adormeceu e sonhou que estava de volta ao despenhadeiro lutando com Cian. Mas dessa vez foi ele quem caiu espiralando na escuridão e batendo nas pedras implacáveis. Acordou, sobressaltado com a dor. Com certeza toda aquela dor significava a morte. A égua havia parado para pastar no acostamento. Lá, um homem com um gorro pontiagudo erigia uma parede, utilizando pedras cinzas, aço, arrumadas numa pilha. Tinha a barba afunilada, amarela como o tojo que se espalhava pela colina, os pulsos grossos como troncos de árvores. Bom dia, senhor. Agora que acordou, o homem tocou o gorro em comprimento e inclinou-se para pegar mais uma pedra. Veio de muito longe? Sim, vim, respondeu, embora não tivesse muita certeza de onde se encontrava agora. Estava ficando febril, podia sentir seu calor pegajoso. Estou indo para Anne Clare, para a terra dos Mexianoit. Que lugar é este? É onde o senhor está, respondeu o homem alegremente. O senhor não conseguirá concluir sua jornada até o cair da noite. Não, Hoyt olhou para a estrada que parecia se estender para sempre. Não, não até o cair da noite. Há uma casa com lareira logo após a campina, mas o senhor certamente não dispõe de tempo para ficar por aqui. Não quando ainda há tanto chão pela frente. E o tempo passa até mesmo enquanto conversamos. Mas o senhor está cansado, disse o homem com certa simpatia, e ficará ainda mais cansado antes do fim da jornada. Quem és tu? Apenas um guia em teu caminho. Quando chegar à segunda bifurcação, vira a oeste. Quando ouvir o rio, siga-o. Há um poço sagrado perto de uma tramezeira, o posto de Bridget, que alguns agora chamam de Santa. Lá o senhor irá descansar seus ossos doloridos durante a noite. Forme o seu círculo ali, Hoyt, o feiticeiro, pois eles virão à caça. Estão apenas esperando o pôr do sol. O senhor precisa chegar ao poço, estar dentro de seu círculo antes que isso aconteça. Se eles me seguirem, se me capturarem, eu os levarei diretamente para onde está a minha família. Eles já conhecem os seus. O senhor leva a cruz de Morrigan, e é isso que deixará com eles, isso e sua fé. Os olhos do homem eram foscos e cinzentos, e por um momento passaram a impressão de que vários mundos habitavam neles. Se o senhor falhar, mais do que o seu sangue será perdido até o Samhain. Agora vá, o sol está no oeste. Que outra escolha ele tinha? Tudo parecia um sonho agora, espumando em sua febre a morte do irmão, depois sua destruição. A criatura no despenhadeiro, que se intitulava Lilith, tinha mesmo recebido a visita da deusa? Ou estava apenas preso em algum tipo de delírio? Talvez já estivesse morto, e isso fosse apenas uma jornada para o além-vida. Mesmo assim, seguiu a oeste na bifurcação, e quando viu o rio, guiou a égua para lá. Arrepios o faziam tremer agora por conta da febre e da certeza de que a luz estava desvanecendo, mas mais caiu do que desmontou da égua, inclinando-se ofegante contra seu pescoço. A ferida em sua mão abriu-se e manchou de sangue as ataduras. No oeste, o sol era uma pequena bola de fogo que esmaecia. O poço sagrado era um quadrado baixo de pedra, protegido por uma tramezeira. Outros que ali estiveram para rezar ou descansar haviam amarrado alguns regalos, fitas e talismãs em seus galhos. Hoyt peou a égua, ajoelhou-se para pegar uma pequena concha e beber da água fresca. Derramou algumas gotas no chão para os seus deuses e murmurou graças. Colocou uma moeda de cobre sobre a pedra e a manchou com o sangue de seu ferimento. Suas pernas agora mais pareciam feitas de água do que de ossos. Contudo, com a chegada do crepúsculo, esforçou-se para se concentrar e começar a formar o círculo. Era uma magia simples, uma das primeiras que vem à mente, mas seu poder surgiu em jorros intermitentes e fizeram da missão um sofrimento.
O próprio suor lhe gelava a pele enquanto lutava com as palavras, com os pensamentos e com o poder, que parecia uma enguia escorregadia se contorcendo em suas mãos. Ouviu alguma coisa vindo, a passos pesados pela mata, movendo-se nas sombras mais profundas, e essas sombras se intensificaram assim que os últimos raios de sol se alongaram sobre as copas das árvores. Estava vindo atrás dele, aguardando que aquele último raio de sol se fosse, para deixá-lo na escuridão. Ele morreria ali, sozinho, deixando a família desprotegida, e tudo isso por causa de um capricho dos deuses. Nem 1 milhão de anos, pôs-se de pé, sabia que teria mais uma chance, uma só. Assim, arrancou as ataduras das mãos e usou o próprio sangue para fechar o círculo. Dentro deste círculo, a luz perdurará e arderá por toda a noite, sob meu desígnio. Minha mágica é pura, e ninguém além dos puros aqui poderá entrar. Que o fogo surja e se eleve-se e queime e se ponha a brilhar. Chamas arderam no centro do círculo, fracas, porém presentes. Ao se elevarem, o sol desapareceu, e o que antes aguardava na escuridão, saltou de repente. Surgiu na forma de um lobo, pelos negros e olhos ensanguentados. Quando saltou no ar, Hoyt puxou a adágua, mas a besta logo chocou-se com o poder do círculo e foi repelida. A criatura uivou, tentou mordê-lo, rosnou, mas suas presas brancas resplandeciam enquanto ela andava para os lados como se à procura de uma falha na proteção. Outra se uniu a ela, saindo sorrateira do meio das árvores. Então outra, e mais outra, até Hoyt contar 6. Elas avançaram juntas, recuavam juntas, caminhavam unidas como soldados. Cada vez que se arremetiam contra o fogo, a égua de Hoyt relinchava e recuava. Ele se aproximou dela, os olhos fixos nos lobos enquanto a acariciava. Isso, pelo menos, podia fazer, acariciá-la, levar sua égua fiel a um transe. Em seguida, puxou a espada e cravou-a no chão ao lado do fogo. Comeu o que lhe restava da comida, pegou água do poço e misturou mais algumas ervas. Embora os deuses bem soubessem que sua automedicação não estava surtindo efeito, deitou-se no chão, ao lado do fogo, a espada de um lado, a adaga do outro e o bastão atravessado entre as pernas. Encolheu-se trêmulo sob o manto. Após umedecer um pedaço de bolo de aveia com mel, empurrou o garganta abaixo. Os lobos se sentaram, jogaram a cabeça para trás e, em uníssono, uivaram para a lua que surgia. Estás com fome, não estás? Murmurou Hoyt, batendo os dentes. Não há nada aqui para vós. Ah, o que eu não daria por uma boa cama, por um chá decente. Ficou ali parado, o fogo dançando em seus olhos até que eles começaram a se fechar. Quando percebeu o queixo bater no peito, nunca se sentiu tão só ou tão inseguro de seu caminho. Achou que foi Morrigan que lhe apareceu, pois era bonita e tinha os cabelos tão reluzentes quanto o fogo. Eles caíam retos numa chuva de pontas tocando os ombros. Vestia preto, uma indumentária estranha, devassada o bastante a ponto de deixar os braços nus e mostrar o volume dos seios por cima do corpete. Em volta do pescoço exibia um pentagrama, com uma pedra da lua ao centro. Não vai adiantar, disse ela, numa voz tanto estrangeira quanto impaciente, ajoelhando-se ao lado dele. Pousou a mão em sua testa, seu toque tão frio e confortante quanto a chuva de primavera. Ela recendia a floresta, terrosa e secreta. Por um momento de desvario, ele desejou simplesmente deitar a cabeça em seus seios e dormir, com aquele aroma preenchendo-lhe os sentidos. Você está ardendo em febre. Bem, vamos ver o que tem aí, e faremos tudo dar certo. Por um momento, a imagem dela oscilou, e então voltou a se cristalizar. Seus olhos eram tão verdes quanto os da deusa, mas seu toque era humano. Quem és tu? Como entraste no meu círculo? Sabugueiro, milefólio, nenhuma pimenta caiena? Bem, eu disse que faríamos dar certo. Ele ficou observando, enquanto ela agia ocupada, como faziam as mulheres, puxando água do poço, acendendo fogo. Lobos, murmurou ela e tremeu uma única vez. E aquele tremor, Hoyt percebeu o seu medo. Às vezes sonho com lobos, lobos negros ou com corvos.
outras vezes com a mulher. Ela é a pior, mas essa é a primeira vez que sonho com você. Ela fez uma pausa e ficou um bom tempo olhando para ele, os olhos de um verde profundo e secreto. Ainda assim, conheço seu rosto. Este sonho é meu. Ela deu uma risada irônica e espalhou as ervas na água aquecida. Entenda como quiser. Vamos ver se conseguimos te ajudar a sobreviver. Ela passou a mão por cima da caneca. Poder de cura, das ervas, da água, aqui fervidas pela filha de Hecate. Abrande esta febre, cesse essa dor, para que a força e a visão possam se impor. Misture magia e este chá feito para o bem. Que assim seja. Amém. Que os deuses me protejam. Ele deu um jeito de apoiar-se sobre o cotovelo. És uma bruxa. Ela sorriu ao se aproximar dele com a caneca e, sentando-se ao seu lado, abraçou-o pelas costas. Claro que sou. E você não é? Não. Ainda tinha energia bastante para insultos. Sou um pobre feiticeiro. Afaste esse veneno de mim. Até mesmo teu cheiro é desonrado. Pode até ser, mas deverá pôr fim ao que está te afligindo. Tudo o que ela fez foi aninhar a cabeça dele em seu ombro. Mesmo enquanto ele tentava se libertar, ela lhe apertou o nariz e derramou a infusão garganta abaixo. Os homens ficam como bebês quando estão doentes. E veja só a sua mão, ensanguentada e imunda. Tenho algo para isso também. Afaste-te de mim, disse ele, quase sem força, embora o perfume e o toque dela fossem sedutores e reconfortantes. Deixe-me morrer em paz. Você não vai morrer. Ela deu uma olhada rápida e preocupada para os lobos. Esse seu círculo é bem forte? O suficiente. Tomara que você tenha razão. A exaustão e a valeriana que ela misturara ao chá fizeram a cabeça de Hoyt tombar de novo. Ela mudou de posição, de forma que pudesse deitar a cabeça dele em seu colo. Então acariciou-lhe os cabelos, mantendo os olhos no fogo. Você não está mais sozinho, murmurou, e acho que nem eu. O sol. Quanto falta para amanhecer? Quem dera eu soubesse. É melhor você dormir agora. Quem és tu? Se ela respondeu, ele não ouviu. Já tinha ido embora quando ele acordou, assim como sua febre. O amanhecer surgiu com uma bruma reluzente, deixando gotículas de orvalho escorrendo pelas eras. Quanto aos lobos, ficara apenas um, que jazia ferido e ensanguentado do lado de fora do círculo. Hoyt viu que ele fora degolado e tinha a barriga cortada. No momento em que se levantou para se aproximar do lobo, o sol irradiou uma luz branca através das folhas e atingiu sua carcaça. O animal irrompeu em chamas, que nada deixaram para trás, senão um amontoado de cinzas sobre a terra enegrecida. Para o inferno, tu e todos os teus semelhantes. Dando as costas, Hoyt ocupou-se, alimentando a égua e preparando o chá. Já havia praticamente acabado quando percebeu que a palma de sua mão estava cicatrizada, restando apenas uma leve cicatriz. Flexionou os dedos e ergueu a mão para a luz. Curioso, levantou a túnica. Os hematomas ainda dominavam a lateral de suas costelas, mas estavam perdendo a cor. E quando as testou, viu que podia se mexer sem sentir dor. Se o que lhe aparecera durante a noite for uma visão, em vez de fruto de seu sonho febril, acho que deveria sentir-se grato. Ainda assim, jamais tivera uma visão tão real, nenhuma visão que tivesse deixado tantas marcas de si. Jurava que ainda podia sentir o perfume dela, assim como ouvir a cadência fluida de sua voz. Ela lhe dissera que conhecia o seu rosto, e o estranho era que, em algum lugar de seu íntimo, sentia como se conhecesse o dela também. Levantou-se e, quando o apetite voltou com força, precisou satisfazê-lo com amoras e um naco de pão duro. Desfez o círculo e espalhou sal na terra enegrecida do lado de fora. Uma vez montado, saiu a galope. Se tivesse sorte, estaria em casa até o meio-dia. Não se deparou com outros sinais, arautos, nem com belas bruxas no restante de sua jornada. Tudo o que havia eram campos verdes, que se desenrolavam até o sopé das montanhas e as profundezas ocultas da floresta. Sabia o caminho agora, e continuaria sabendo, mesmo que uma centena de anos tivessem se passado. Então, induziu a égua a saltar por cima de um muro baixo de pedras e acelerou no último campo rumo à casa dos pais.
Conseguiu avistar a fogueira da cozinha. Imaginou a mãe sentada na sala, tecendo renda ou trabalhando em uma de suas tapeçarias, aguardando, ansiando por notícias dos filhos. Reut desejou que estivesse levando notícias melhores. O pai deveria estar com o capataz, ou correndo as terras a cavalo, enquanto as irmãs casadas deveriam estar em suas casas e a jovem Nola nas cocheiras, brincando com os filhotinhos de cachorro da última ninhada. A casa ficava no meio da floresta, porque sua avó, fora ela quem lhe passara os poderes, e em menor extensão a Cian, assim preferira. Ficava perto de um riacho, paredes de pedra com janelas de vidro genuíno, e o jardim era o grande orgulho de sua mãe. Suas rosas floresciam em abundância. Um dos criados correu para pegar sua égua. Reut simplesmente assentiu com a cabeça diante dos olhos questionadores do homem e se dirigiu à porta, onde a bandeira negra do luto ainda estava pendurada. Lá dentro, outro criado aguardava para pegar seu manto. Ali, no corredor de entrada, tapeçarias da mãe e da avó jaziam penduradas, e um dos cachorros do pai correu para cumprimentá-lo. Ele sentiu o cheiro de cera de abelhas e de rosas recém-colhidas do jardim. Cheiro de fogo turfado queimando na lareira. Deixou essas coisas para trás e subiu as escadas rumo ao quarto da mãe. Ele estava aguardando, como ele sabia que estaria, sentado em sua cadeira. Tinha as mãos tão apertadas sobre o colo que os nós dos seus dedos estavam brancos. Seu rosto carregava todo o peso do sofrimento, tornando-se ainda mais pesado quando viu o que traziam os olhos do filho. Mãe, estás vivo, estás bem. Ela se pôs de pé e esticou os braços. Perdi meu gêmeo mais novo, mas aqui está meu primogênito, em casa novamente. De certo queres comida e bebida, após tão longa jornada. Tenho muito a contar, e assim o fará. A todos aqui, se a senhora permitir. Não posso demorar, sinto muito. Ele a beijou na testa. Sinto muito por deixá-la. Havia comida e bebida, e toda a família, exceto Cian, estava ao redor da mesa, mas aquela não foi uma refeição como as outras tantas de que ele se lembrava, com risadas e discussões altas, com alegria e pequenos desentendimentos. Reut analisou o rosto de todos, suas características, sua força e pesar, quando lhes contou o que se passara. Se houver uma batalha, irei contigo, lutarei contigo. Reut olhou para o cunhado, Fergus. Tinha os ombros largos e os punhos cerrados, pronto para a briga. Para onde vou, não podes ir junto. Não estás convocado para esta luta. Tu e Eowyn devem ficar aqui para proteger a família, junto com meu pai, proteger a terra. Eu partiria com o coração ainda mais pesado se não soubesse que tu e Eowyn estareis aqui quando necessário. E vós deveis usar isso. Ele pegou as cruzes. Cada um de vós e todas as crianças que vierem depois, dia e noite, noite e dia. Isso, disse ele, levantando uma das cruzes, é a cruz de Morrigan, forjada pelos deuses em fogo mágico. Um vampiro não poderá transformar ninguém que use esta cruz em um dos seus. Isso deverá ser passado adiante para aqueles que virão depois. Em canto e poesia, vós, a vez de jurar, cada um de vós, que usareis esta cruz até o dia de vossa morte. Ele se levantou e pendurou uma cruz no pescoço de cada um, esperando pelo juramento de cada familiar antes de prosseguir. Depois se ajoelhou diante do pai. Percebeu sobressaltado que as mãos dele estavam velhas. O pai era mais fazendeiro do que guerreiro, e num relance soube que sua morte viria primeiro e antes do Iule. Da mesma forma, soube que nunca mais olharia nos olhos daquele homem velho que lhe dera a vida. Seu coração sangrou um pouco. Eu me despeço do Senhor, meu pai, e peço sua bênção. Vingue teu irmão e volte para nós. Vingarei. Reut levantou-se. Preciso unir as coisas de que irei precisar. Subiu ao quarto, que certa vez ocupara na torre mais alta, e lá começou a embalar ervas e poções, sem ter noção do que seria necessário. Onde está a sua cruz? Ele olhou para a soleira da porta, onde Nola se encontrava, seus cabelos escuros balançando na altura da cintura. Não tinha mais do que 8 anos, pensou ele, e ocupava lugar especial em seu coração. Ela não fez uma para mim, respondeu sem demora. Tenho outro tipo de proteção, e não há com que se preocupar.
Sei no que estou me metendo. Não irei chorar quando partires. E por que chorarias? Já parti outras vezes, não é verdade? E voltei sem maiores problemas. Voltarás para a torre e ela voltará contigo. Ele acomodou as garrafas com cuidado em sua arca e parou para analisar a irmã. Ela quem? A mulher de cabelos vermelhos. Não a deusa, não a mortal, mas a mortal, a que usa o sinal da bruxa. Não consigo ver Cian e não consigo ver se tu irás vencer, mas posso te ver aqui com a bruxa. E estás com medo. E por acaso deve um homem ir para uma batalha sem medo? Não é o medo algo que o ajuda a sobreviver? Não sei nada sobre batalhas. Quem dera eu fosse homem e guerreiro. Sua boca tão jovem, tão macia, ficou tensa. Tu não me impedirias de ir contigo, da forma como fez com Fergus. E como eu ousaria? Ele fechou a arca e se aproximou dela. Estou com medo. Não conte aos outros. Não contarei. Sim, o lugar mais especial em seu coração, pensou ele, e erguendo a cruz dela, usou de magia para escrever no verso o nome da irmã, em alfabeto Ogã. Isso faz dela unicamente tua, disse-lhe. Minha e daqueles que usarão o meu nome depois de mim. Os olhos dela brilharam, mas as lágrimas não escorreram. Tu me verás novamente. Verei, claro. E quando me vires, o círculo estará completo. Não sei como nem porquê. O que mais vês, Nola? Tudo que ela fez foi sacudir a cabeça. Está escuro, não consigo. Acenderei uma vela para ti todas as noites até voltares. Voltarei para casa sobre a luz dessa vela. Abaixou-se para abraçá-la. Sentirei a tua falta, mais do que a de todos. Beijou-a com afeto e a pôs de lado. Cuide-se. Terei filhas. Nola gritou, quando ele se foi. Isso o fez virar e sorrir, tão pequena e ainda assim tão forte. Agora? É a minha sina, disse a ele, com uma resignação que o fez torcer os lábios. Mas elas não serão frágeis. Não irão passar o dia tecendo e cozinhando. Ele abriu um sorriso e soube que era uma lembrança que levaria consigo e com muito prazer. Ah, não? O que então? Jovem, mãe, tuas filhas irão fazer? Elas serão guerreiras, e a vampira, que se intitula rainha, tremerá diante delas. Nola cruzou as mãos da mesma forma que a mãe costumava fazer, mas sem vestígios de sua suavidade. Vá com os deuses, meu irmão. Que a luz esteja contigo, irmã. Eles o observam partir. 3 irmãs, os homens que as amavam, os filhos que já haviam gerado, os pais, até mesmo os criados e os cavalariços. Reut deu uma última olhada demorada para a casa que seu avô e seu pai antes dele haviam construído, em pedra, naquela clareira à margem do rio, naquela terra que ele amava com todo o coração. Em seguida, ergueu a mão em despedida e saiu cavalgando na direção do baile dos deuses. O portal ficava numa elevação de grama grossa, repleto de amarelo sol dos ranúncios. As nuvens haviam encoberto o céu de forma que a luz forçava a passagem em raios finos. O mundo estava tão parado, tão silencioso, que ele se sentiu como se cavalgasse em uma pintura. O cinza do céu, o verde da relva, o amarelo das flores e o antigo círculo de pedra que havia sido erguido em meio à própria dança, desde o início dos tempos. Ele sentiu seu poder, seus sussurros percorrendo-lhe a pele. Contornou o círculo no lombo da égua, parando para ler uma inscrição em alfabeto Ogã esculpida na pedra maior. Os mundos aguardam, traduziu ele. O tempo flui, os deuses aguardam. Preparava-se para desmontar quando o brilho dourado do outro lado do portal chamou-lhe a atenção. Ali, na margem da campina, estava uma corça. O verde de seus olhos cintilavam tal qual a coleira preciosa que usava. Ela se aproximou, majestosa, e assumiu a forma feminina da deusa. Chegaste cedo, Reut. Foi muito doloroso dizer adeus à minha família. Quanto mais rápido, melhor. Ele desmontou e curvou-se em deferência. Minha senhora. Filho, andaste doente. Tive febre, mas já passou. Foi a senhora que me enviou a bruxa? Não há necessidade de enviar o que aparecerá por conta própria. Tu a encontrarás de novo, assim como os outros. Meu irmão, ele será o primeiro.
A luz acabará logo. Aqui está a chave do portal. Ela abriu a mão e lhe ofereceu uma pequena varinha de cristal. Guarde-a contigo. Mantenha-a sã e salva. Quando ele se preparou para montar novamente, ela negou com a cabeça e segurou as rédeas. Não, deves ir a pé. Tua égua chegará segura em casa. Resignado com o capricho dos deuses, Hoyt pegou a arca, o alforge, prendeu a espada na cinta e suspendeu o bastão. Como irei encontrá-lo? Atravessando o portal, adentrando o mundo que ainda está por vir. Para o baile, levante a varinha, diga as palavras, teu destino se encontrará além. A partir de então, a humanidade estará em tuas mãos. Atravessando o portal, repetiu ela, adentrando o mundo que ainda está por vir. Para o baile, levante a varinha, diga as palavras, atravessando o portal. A voz dela o seguiu até ele entrar, até ver-se entre as pedras grandes. Hoyt aguardou, o medo dentro de si. Se havia sido designado a isso, que assim fosse. Sabia que a vida era longa, apenas vinha em rajadas curtas. Levantou a varinha. Um único raio de luz desceu das nuvens carregadas e atingiu sua extremidade. A eletricidade irradiou como uma flecha por seu braço. Os mundos aguardam, o tempo flui, os deuses guardam. Repita, disse-lhe Morrigan, unindo-se a ele para que as palavras se transformassem em um salmo. Os mundos aguardam, o tempo flui, os deuses guardam. O ar se agitou à sua volta, ganhou vida com o vento, com a luz, com os sons. O cristal em sua mão, erguida, brilhou como o sol e cantou como uma sereia. Ele ouviu a própria voz sair estrondosa, gritando as palavras como numa atitude de desafio. E assim levantou voo, atravessando a luz, o vento, o som, para além das estrelas, das luas e dos planetas, para cima da água, o que fez seu estômago de feiticeiro revirar-se de náusea. Mais rápido, até a luz tornar-se ofuscante, os sons ensurdecedores e o vento, tão cortante que se surpreendeu por não ter sido a carne descolada dos ossos. Então a luz desapareceu. O vento cessou e o mundo ficou em silêncio. Ele se apoiou sobre o bastão, tomando fôlego, esperando os olhos se ajustarem à mudança de luz. Sentiu o cheiro de alguma coisa, couro, talvez rosas. Percebeu que estava em um tipo de quarto, mas nada parecido com qualquer outro que já tivesse visto. Tinha uma decoração fantástica, com poltronas compridas e baixas, com cores vibrantes e um tecido para o chão. Pinturas adornavam algumas paredes, enquanto outras estavam repletas de vidros. Dúzias de livros encadernados em couro. Ele deu um passo à frente encantado, quando um movimento à sua esquerda o fez congelar. Seu irmão se encontrava sentado a um tipo de mesa, de onde a luz que iluminava o quarto irradiava um brilho estranho. Seus cabelos estavam mais curtos do que de costume, desbastados na altura do maxilar. Tinha os olhos animados, como se estivesse se divertindo. Em uma das mãos segurava um tipo de ferramenta de metal, que o instinto lhe informou tratar-se de uma arma. Cian apontou-a para o coração do irmão e recostou-se na cadeira. Pondo os pés para cima da mesa, abriu um amplo sorriso e disse: Nossa, olha só quem resolveu dar o ar da graça. Confuso, Hoyt franziu o senho e olhou à volta, à procura de alguma graça. Tu me conheces? Hoyt aproximou-se da luz. Sou o Hoyt, teu irmão. Vim para... Me matar? Tarde demais. Estou morto há muito tempo. Por que você não fica aí onde está? Consigo enxergar muito bem com pouca luz. Você está bem. Na verdade, você está bem ridículo. Mesmo assim, estou impressionado. Quanto tempo levou para viajar pelo tempo? Eu. A passagem pelo portal devia ter afetado seu cérebro, ou talvez fosse o fato de ver seu falecido irmão tão vivo assim. Cian? Não tenho usado este nome ultimamente. No momento, sou Caim. Tire a capa, Hoyt, e vamos dar uma olhada no que tem por baixo dela. És um vampiro. Sou, com certeza. A capa, Hoyt. Ele abriu o broche que a mantinha no lugar e deixou-a cair. Espada e adaga. Muito armamento para um feiticeiro. Haverá uma batalha. Você acha mesmo? Aquele ar de deboche surgiu novamente com frieza. Posso garantir que vocês irão perder. Isto aqui na minha mão é uma arma. E muito boa, por sinal.
Ela dispara um projétil com mais rapidez do que você consegue piscar. Você vai morrer aí onde está, antes de puxar esta espada. Não vim lutar contigo. Não mesmo? Da última vez em que nos encontramos, deixe-me refrescar a memória. Ah, isso. Você me empurrou de um penhasco. Tu me empurraste primeiro daquele maldito penhasco, disse Hoyt, com os ânimos inflamados. Quebraste minhas costelas naquela briga. Achei que tinha te perdido para sempre. Oh, louvado sejam os deuses, Cian. Achei que tu tinhas ido para sempre. Não fui, como você pode ver perfeitamente. Agora volte para o lugar de onde veio, Hoyt. Tive cerca de 1000 anos para superar meu contratempo com você. Para mim, morreste apenas uma semana. Levantou a túnica. Foste tu que me causaste estes hematomas. Cian dirigiu lentamente o olhar para eles, e então de volta para o rosto do irmão. Eles vão sumir com o tempo. Vim com uma missão de Morrigan. Morrigan? É isso? Desta vez, o deboche eclodiu numa risada. Não há deuses aqui, nem Deus, nem rainhas das fadas. Sua mágica não tem lugar nesta época, nem você. Mas tu tens. A adaptação é sobrevivência. O dinheiro é o Deus aqui, e o poder é o seu parceiro. Tem os dois. Me livrei de outros de sua espécie há muito tempo. Este mundo vai acabar. Todos os mundos irão, até o Samhain, a não ser que tu me ajudes a detê-la. Deter quem? Aquela que te criou, a que se chama Lilith.